O ator e dramaturgo francês Molière morreu no palco fazendo O Doente Imaginário em 1673, obra de sua autoria. Talvez seja esse o grande desejo de atores e atrizes que dedicam a sua vida toda à arte de atuar. Com vocês, mais um programa Temporada. Quem esse doutor pensa que é? Por ordens minhas metáforas, se posta que estou é por vontade minha e exclusão de sua lógica, engomada lógica, engomada por toda a brancura de sua roupa. Eu sou a doente, eu sou a imunda. Ele, o doutor, é o mundo. As grades dos hospícios protegem a quem? Aos de dentro ou aos de fora? No programa Temporada de hoje, vamos falar com Valmir Sandes, atriz que há 42 anos entra nos palcos sergipanos. Mais do que a história de Valmir, ela é um pouquinho da história do teatro sergipano. Um pouco para vocês de Valmir Sandes. E que os velhos eram mais velhos. Mas esses raios, eu os evito para que eu possa ter a noção do escuro. Eu preciso saber se estou de olhos fechados ou se sou a própria escuridão. Olá, no programa Temporada de hoje a gente tem aqui nada mais, nada menos do que 42 anos de palco representados por Valmir Sandes. Eu acho, tenho quase certeza, que é a atriz com mais tempo de palco e praticamente ininterrupto, não é isso, Valmir? Prazer enorme ter você aqui. Igualmente. Mais do que te receber aqui no programa, é receber todo dia você na Casa Rua da Cultura, na nossa sede. É um prazer enorme certo? Também, adoro a Casa da Cultura. Muito bom. Então vamos falar um pouco da história de Sergipe, do teatro sergipano? Vamos. Junto com a história de Valmir, com certeza a gente vai ouvir muito da história do teatro sergipano. Valmir, vamos começar falando da Valmir menininha, lá de trás, que estudava no colégio de freira e trocava o recreio, é isso? É isso aí. Como é que é essa história? Eu sempre admirei, assim, sempre gostei de ficar ali naquele teatro, né? Era um teatrinho pequeno e tal. E na hora do recreio, eu deixava de ficar brincando com os meus coleguinhas e ia para o palco do teatro e ficava embaixo do piano do teatro. Olha que lindo. Né? E não sabia o que era aquilo, eu tinha 4 anos, não sabia, nunca tinha assistido uma peça de teatro nenhuma, eu não sei o que acontecia comigo, que era uma emoção incrível, eu me sentia eu podia até estar doente, mas eu me sentia assim, maravilhosamente bem, era como se estivesse assim, em outro planeta. E Valmir, é interessante que você fala das escolas antigamente, tinham teatros dentro delas, tinham pianos dentro do teatro. Isso era muito legal, né? Muito legal. Que dava oportunidade para o jovem, para o aluno, estar ali ativando a sua parte criativa no teatro. E no colégio de freira, né? Devia voltar isso, não? Os colégios, os arquitetos de escolas botarem um teatro dentro e botar um piano lá dentro, tudo, não? Pois é, mas isso foi em Petrolina, Pernambuco. Certo. Eu morei 2 anos lá e estudei no colégio, né? E na época também tinha preconceitos, porque quando eu comecei a fazer teatro, ainda tinha preconceito e hoje ainda tem, né? Até hoje tem, menos. Você imagina quando eu tinha 4 anos de idade, né? Mas era dentro do Colégio das Freiras depois as freiras foram descobrindo que eu gostava de ficar ali e comecei a fazer pequenos papéis, né, nas peças dela. Era o anjinho que ia salvar a alma perdida. Era a menininha perdida no bosque, as coisas assim, eu adorava, né? Certo. Aí adolescente, quando era pequena, deixava o recreio para ir fazer teatro. Adolescente, deixava de namorar para ir fazer teatro também ou não? Aí não, né? Eu levava o teatro, namorar pro teatro. Né? Na adolescência, enfim, chegou a fazer teatro também, mesmo sendo teatro de colégio? Só na base da brincadeira, do colégio, na escola normal, que eu estudei na escola normal, né? Na época era 2 colégios super rígidos, era Ateneu e Escola Normal. Certo. Era quem mais ensinava, a escola particular na época era Papai Pagou, Passou. E a gente fazia, eu também, meu sonho também era ser
bailarina clássica, mas depois eu tive vergonha das minhas pernas, que eu achava muito comprida para ser uma bailarina clássica. Eu só ouço elogios das suas pernas aí nos últimos 40 anos, Valmir. Então, mas era brincadeira, né? Só a partir de 1971 certo. que nós começamos a enfrentar, como amadores, o grande público, né? Certo. Que com a peça Voos, Mitos Coloridos, foi uma coletânea de textos de Joubert, ou de Amaral Cavalcante, Brecht, Shakespeare, um monte de textos clássicos, entendeu? E aí... E quem dirigia? Joubert Moraes. Ele fez o cenário porque ele é artista plástico. Plástico, exatamente. O cenário era um aquário. Se essa peça fosse montada hoje, seria sucesso também. É uma provocação para Joubert, né? Joubert, quem sabe, ou outra pessoa. Era uma coletânea, né? Que hoje também ainda fazem coletânea de clássicos. E o cenário era super moderno, sabe? A gente tinha um momento que a gente fazia uma expressão em câmera lenta. Quem ficasse no meio do auditório, né, da plateia, pareciam uns peixes dentro d'água. Que lindo. Coisa mais linda. Isso em 71. 71. E João de Barros também participava dessa produção. Foi o vice-diretor. O famoso Barrinhos, produtor, né? diretor famoso Barrinhos, que ajudava muito. Foi praticamente quem me colocou no teatro, né? Foi quem me descobriu, ele e Joubert. Aí um ficava com cima de outro, porque Joubert disse que foi ele que me descobriu. Aí Barrinhos, não, fui eu. Agora, essa história, você já me contou, já contou para outras pessoas também, mas eu não vou deixar escapar aqui do nosso programa, não. Que é uma história que nessa sua estreia, Voos e Mitos Coloridos. Voos, Mitos Coloridos, né? É meio complicado. Teve uma hora que você teve um branco. Como é que foi isso, Valmir? Conta essa história aí pra gente. Olha, foi terrível, porque eu estava fazendo só expressão corporal, certo. Entendeu? Aí tudo bem, era ótimo e tal. Aí nessa peça teve 2 momentos fortes, não só o branco, como outra história que eu vou lhe contar. Aí Joubert disse assim, Valmir, eu vou lhe dar um texto hoje. Né? Assim, em cima da hora. Em cima da hora. O diretor tem essa mania, né? Eu acho um absurdo os diretores fazerem não me mate agora, eu não quero morrer agora. Aí eu olhei para o texto, 5 linhas. Aí eu comecei a chorar. Aí Joubert, chore, Joubert e Barrinhos, né? Chore, porque é para chorar mesmo. A interpretação... Sofra que é para sofrer mesmo. Só que os outros atores interpretavam o choro. E eu chorava, porque eu estava com medo, entendeu? Eu vou esquecer o psicológico, né? Afetou, quando foi na hora, cadê o texto? Esqueceu. Bye. Pronto, aí eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa para enganar o público, porque eu não vou ficar aqui com cara de boba, né? Aí entrou o clássico, a música clássica, e aí eu comecei a levantar o braço, bem calma, acompanhando a música. Quando o braço chegou aqui em cima, o texto veio com tudo, eu aí apontei, bem-aventurado o indivíduo que tem rosto deformado, porque pode olhar a morte de perto e interpretá-la. Aí o cara que estava na frente da plateia deu um pulo, de repente, era super nervoso, eu não sabia, aí disparou o Ateneu afora. Quando chegou em casa, estava sendo assaltado, desmaiou, né? Meu Deus do céu. Aí foi o meu grande começo. Certo. Então, e não esqueceu mais o texto, pelo visto. Não esqueci. Nunca mais, não deu branco. A narrativa corporal trouxe o texto para a memória da memória. Aí foi um exemplo do quanto o exercício de relaxamento é importante. Valmir, todo ator, toda atriz tem um jeito de se preparar antes de entrar em cena, tem o seu ritual. O seu ritual funciona dessa maneira? Ou seja, como é que é o seu ritual antes de entrar em cena? Bom, meu ritual é assim, eu chego no camarim, me deito, certo? Pode ser até no chão mesmo, vou dormir, durmo normalmente, entendeu? Aí relaxo, esqueço os problemas, limpo a mente, limpo o corpo, limpo tudo. Depois que eu acordo, isso 15 minutos mais ou menos, eu dou aquela cochilada bem relaxante, aí me acordo e aí deito novamente e vou me concentrar sem falar. Me concentro mentalmente no texto, sabe? Todas as cenas, todo o texto, toda a emoção. Quando eu levanto para me maquiar, já é o personagem.